Por que as pessoas adoecem? Por que será que você fica doente? É um vírus, é uma bactéria, é uma temperatura, é o clima, é o alimento, é o sono? Por que as pessoas adoecem, na verdade? Você já parou para se perguntar isso? As pandemias? Né? E o teu sistema imunológico, como está? Será que só os remédios bastam? O remédio da farmácia, o médico que hoje já não é mais como antigamente, que o médico tinha todo o direito de saber e colocava o paciente e falava, tome isso e acabou. Hoje, cada vez mais pesquisas provam isso, que o paciente tem que ser copartícipe do seu tratamento. O médico orienta, explica, dá até as medicações, mas o paciente tem que fazer a sua parte. Senão nada funciona. Começa aqui mais um Salutes. O programa Salutes é apresentado toda sexta-feira às 18 horas pela Com Brasil, Oi TV, Sky, claro, via Embratel e Vivo Fibra. Todos os programas, depois de ir ao ar, ficam disponíveis, tanto o programa na íntegra quanto os compactos dos melhores momentos, em 2 canais do YouTube, o Além de Agulhas e o canal João Carlos Baldan. Todos eles, tanto os compactos quanto o programa na íntegra, têm chamadas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e que mais? Tem mais um, no Twitter também. Lembrando que o nosso programa Saúde tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da construtora ECA, há 42 anos levando qualidade de vida à população. Hoje eu tenho o prazer de receber um dos campeões de audiência aqui, como eu disse no programa da semana passada, um dos campeões da audiência, junto com o Dr. José de Felipe Júnior, o Dr. José Roberto Cater, médico antroposófico, nutrólogo, fez um monte de ortomolecular, ortobiomolecular, enfim. É um grande médico, um grande profissional, um amigo pessoal, quem eu respeito e dedico minha maior admiração. Muito boa tarde, Dr. Cater. Obrigado, Baldan. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com você de novo e com os nossos ouvintes, nossos acompanhantes. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Na abertura falamos assim, por que nós adoecemos? Nós adoecemos para pagar o salário do médico? Não, né, doutor? Não, né, Baldan? Será que a gente precisava mesmo adoecer? Será que o destino do ser humano é ficar doente? Eu nunca vi isso nada escrito. Nem eu. Também não é explicado isso na faculdade pra gente. Por que a gente adoece? Não sei. É interessante por que nós adoecemos. Que papel a doença tem na nossa evolução? Nós precisamos mesmo ficar doente? Nós precisamos morrer logo? Nós precisamos morrer com 40, 50, 60 anos? Eu vou contar um segredinho para vocês que nem os colegas médicos sabem. Quando eu falo isso nas minhas palestras, eles se espantam. É uma lei da biologia. Todo animal mamífero, e nós somos, vive 6 vezes o tempo que leva para ficar adulto. 21 vezes 6. O cachorro, 2 anos e meio, ele é adulto. Vezes 6, 15. O cachorro vive 15 anos. Um bezerro leva 5 anos para virar boi. Vezes 6, 30. O boi vive 30 anos. Nós levamos 21 anos para amadurecer. Vezes 6 dá 126. O meu mestre chinês falava, como feito para viver 130? Morre na metade que faz tudo errado. E ele estava certo. A medicina chinesa fala isso, a medicina tradicional. 30 anos é a infância, de 30 a 60 o adolescente, de 60 a 90 a maturidade, de 90 a 120 a velhice. Nós evoluímos por setênios. A cada 7 anos muda muita coisa na gente. Você termina a primeira fase aos 7 anos, você já trocou os dentes. Aquele corpo que você nasceu não foi você que fez, foram seus pais. E é uma coisa estranha. As doenças de infância são uma luta entre o seu eu e as células estranhas que você herdou dos antepassados. Até os 7 anos... Seu espírito e a... Exato. Aos 7 anos você trocou tudo, até os dentes que não eram seus. A cada 7 você completa um tratamento. Aos 14, uma parte hormonal. Aos 21 você termina o crescimento e desenvolvimento. E assim vai até 42, quando você começa então a declinar. E esse declínio pode ser rápido e pode ser lento. Depende
dos seus hábitos, como a gente conversou aqui na reunião passada. Então, o que mais mata o ser humano hoje é doença crônica não transmissível, não é mais doença aguda como era no passado. Hoje se morre mais do coração, hoje se morre de câncer, tá? Do Alzheimer. Para que ter isso? Será que podíamos evitar isso? Sim, podemos. Agora o senhor falou do coração. Do coração, tem algumas categorias médicas, doutor Canter. O senhor acredita que o senhor concorde comigo ou não? Não sei. Mas tem algumas categorias que são muito atrasadas na área da medicina. Meu filho é ortopedista, e eu converso com ele, a gente brinca e tudo. A ortopedia ainda hoje vai no martelo, no alicate, na furadora, na britadeira, enfim, né? Mas enfim, são coisas mecânicas que até precisam e tal. Mas a gente brinca muito porque ele é cirurgião. Mas tem algumas categorias que são tacanhas, e uma delas eu vejo a cardiologia. A cardiologia ainda dá simvastatina, aqueles remédios para dissolver colesterol, como os gastos ainda com o omeprazol, as coisas tão antigas, ultrapassadas, fora de moda, mas sobretudo essa questão do mito do colesterol. Não, o teu HDL está muito alto, o teu LDL está muito alto, precisamos baixar isso, como se isso fosse a razão de ter tantos infartos ou AVCs, né, ou tanto cerebral quanto coronário, etc. O que o senhor acha? Estou errado, doutor? Não, você está certíssimo. Primeiro, não vou falar mal dos cardiologistas, eu respeito, são meus colegas, tenho gente boa, mas infelizmente eles são mal formados. Eu estou falando da cabeça, né? Exato. O coração, na verdade, ele é tido como bomba, né? Bombeia sangue. Na verdade, há dúvidas. Nós temos 5 litros de sangue. 5 a 6. O sangue é um líquido 5 a 6 vezes mais viscoso, mais pesado que a água. Se você juntar nossos vasos sanguíneos, desde os mais grossos até os mais microscópicos, e colocar em fila, dá 100 mil quilômetros. 1/4 da distância da Terra à Lua. 1/4. 1/4. Vocês acham mesmo que o ventrículo esquerdo, uma bombinha desse tamanho, é capaz de bombar um líquido 5 vezes mais viscoso que a água por 100 mil quilômetros? Tem algum engenheiro hidráulico escutando a gente? Pois é, seria bom. Se tiver, por favor, faça comentário. Exato. O que o senhor fala isso para os cardiologistas? Falam, já quase me pegaram. Pegaram na saída. Na saída, numa palestra que eu fiz para cardiologistas. Na verdade, o coração imprime ritmo ao corpo. Nós médicos, no primeiro ano de faculdade, aprendemos uma matéria chamada embriologia. É uma matéria chata, você deve ter jogado o livro fora. Se você não jogou... Eu gostava da psicopatologia, eu gostei. Se você não jogou, dá uma olhada na parte de cardiologia no embrião. Vocês vão ver que o sangue começa a circular no embrião antes do coração começar a bater. Então, meus amigos, não é que o sangue circula porque o coração bate, como vocês aprendem. O coração bate porque o sangue circula. Estranho, né? Esquisito. Na verdade, o que faz o sangue circular? A nossa energia vital. Na antroposofia, a gente chama de energia etérica, corpo etérico. As árvores, por exemplo, não têm coração. A seiva circula por quê? Corpo etérico. Então, a força etérica é quem faz o sangue circular. E aí o coração começa a bater e imprime ritmo ao corpo. Isso é um conceito antroposófico, tá? Os cardiologistas não vão concordar. Mas aí ele fala, mas se o coração começar a parar de bater, você morre. Quando ele parou de bater, porque o sangue já parou de circular. Senão não teria parado. Faz todo sentido do mundo, né? Exatamente. Só que isso já me trouxe problema sério com colegas de cardiologia. Já quiseram me pegar na esquina. Mas é verdade. E a história do colesterol. É outro mito, né? Outro mito. Colesterol não faz mal nenhum. Ele é super importante. Tá? Um dos maiores autores em colesterol no mundo é o Dr. Ulf Ravuskov. O doutor Lair me fez comprar o livro dele, eu comprei com todo prazer. O Lair conhece ele pessoalmente. O colesterol, segundo ele, faz bem para a saúde. O livro chama Fat and Cholesterol Are Good for You. Gordura e colesterol são bons para você, só tem em inglês. E ele fala que, na verdade, o colesterol não é o culpado de formar placa ateromatose, é a inflamação do endotélio. O endotélio é a camada única de célula que forra o vaso sanguíneo. O sangue passa por aqui. Se você estiver inflamado por erros de nutrição, como a gente já falou,
O endotélio forma pequenos orifícios, buraquinho. O corpo usa colesterol, plaqueta, macrófago para tampar aquilo. Aquela placa vai tampar os buraquinhos. Só que se você continua inflamando, vai aumentando a placa e vai entupir. Ou ela se rompe e entope a artéria lá na frente, você tem um infarto de miocárdio. Tá? Então o problema é a alimentação adequada para você não entrar nesse quadro. Tá? Então é muito importante que a gente aprenda como as doenças aparecem. E o que mais mata hoje é o coração. A parte emocional interfere? Interfere sim. Se você é triste, deprimido, desanimado, é mais fácil você ter um ataque cardíaco. Você quer morrer. Tá? E o coração é o centro do homem. Quando você se refere a você fala eu. Você põe a mão aqui, você não fala eu ou eu. E a história do sentimento, Dr. Carter? Porque isso é uma coisa que me intriga. Pela medicina chinesa, que o senhor conhece também, o senhor está formado em acupuntura tanto quanto eu, a gente sabe que cada órgão tem o seu domicílio emocional, né? Cada emoção afeta diretamente um órgão, e um órgão afeta diretamente determinada emoção. E o coração está ligado à alegria, sim. Exato. Mas ele é a sede da alegria. Na verdade, eu sinto alegria com o corpo todo. É o corpo todo, mas ela parte dele. Ele modula o sentimento para o resto do corpo. Como o pulmão, a tristeza. Sim. Tá? Como o rim, o rim é o medo, o fígado é a raiva. E pulmão, assim, tristeza. Pulmão, a tristeza. Então, esses órgãos, você tem que ter as emoções equilibradas, senão você fica doente. A gente falou que a alimentação errada, os maus hábitos fazem doença, mas a parte emocional também predispõe, cria um terreno favorável para que aquilo lá cause doença. Então, é importante você também aprender a dominar as suas emoções. Tem até tratamento para isso, tem profissionais que ensinam você a fazer isso. Tá? Aquela respiração profunda que eu ensinei ajuda muito. Repete de novo, porque foi outro programa, doutor. Então, a respiração profunda que eu ensinei no programa passado, de hora em hora, faça de 5 a 10 vezes respiração profunda. Na verdade, você usa metade do pulmão na respiração. Se fizer, enche até a barriga de ar. De 5 a 10 respirações profundas, de hora em hora. Você melhora muita coisa, até as dores do corpo desaparecem. O mal-estar, melhora a parte emocional. Você fica menos triste, menos deprimido. Você está mais vivo quando você faz respirar. Quando você respira, você está pisando no chão. Tá? Então, é importante a respiração para isso. E a parte emocional é muito importante, gente. E uma boa alimentação ajuda você a ter a parte emocional adequada. Senão você não tem. Se você for pobre de nutrientes, você fica doente. Física, emocionalmente e mentalmente. Hoje uma doença que bota medo em todo mundo aí. Doença de Alzheimer, perda de memória. Com a idade, todos nós perdemos parte da memória. Aos poucos você vai perdendo células, neurônios que às vezes não se reproduzem, às vezes, alguns sim, outros não. E os maus hábitos fazem com que você perca mais neurônios. O sujeito aí com 70, 80 anos chega a perder 30% de células cerebrais. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, se você cuidar, você não precisa perder tanto a memória. O que você pode fazer para manter a sua memória em dia? Uma alimentação adequada, principalmente. Você tomar ômega 3 DHA, por exemplo. Docosahexaenoic acid. O ômega 3 DHA, grande parte dele se aloja no cérebro. Ajuda você a manter. Eu dou para grávida isso. As gestantes que eu cuidava e que ainda cuido paralelamente, eu dou ômega 3 DHA desde o início e dou Lugol, iodo, a gravidez inteira, enquanto amamenta. Eu assino agora, seu filho vai ser o primeiro aluno da classe. Passados 4, 5 anos, o pai vem, doutor, bem que o senhor falou, a professora chamou de que meu filho é um gênio. Por conta do iodo ou por causa do... Os dois, o DHA e o iodo. A criança sai com uma inteligência fantástica. O iodo, o Lugol, eu consumo até hoje, depois que eu fiz entrevistas com o senhor lá na UTV e tudo, a gente sabe que ele é um grande virucida, bactericida, retira metais tóxicos. Evita câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino. Tudo isso o iodo evita. O Brasil é campeão mundial, as mulheres brasileiras, de hipotiroidismo, de cisto, nódulo, hipotiroidismo, porque não tem iodo na comida brasileira. Ninguém come iodo aqui. Então a mulher brasileira é uma das mais doentes do mundo da tireoide. E a tireoide é um órgão extremamente importante. Até os médicos não sabem bem o que a tireoide representa. Ela precisa funcionar. A palavra tireoide vem do grego toroidos, que quer dizer porta. Tem uma porta aqui.
E você tem dois ossos aqui chamado clavícula, diminutivo de clave, ou chave, que no ocultismo antigo era chamado chave de Salomão, conhecimento. A nossa cabeça, principalmente cabelos, etc., e folículos, recebem toda a energia que vem do universo. O cabelo é uma antena. Essa energia vai ter que entrar no seu corpo, mas para fazer parte do corpo tem que passar pela porta. Tireoide. Se sua tireoide não funcionar direito... Tem a clavícula de Salomão, tem um livro de antigo, de mistério, inclusive. Exatamente. Então é importante pensar nisso. É importante, o iodo faz a sua tireoide funcionar direitinho. Os médicos têm medo de iodo, diz que bloqueia a tireoide. Vê lá, que é isso? Várias pessoas, Que é isso? por conta desses programas aí que Tá. a gente falou sobre a tireoide, sobre o iodo e o Lugol lá atrás, o que vem de comentário que os médicos têm uma ojeriza em relação ao iodo, porque eles confundem o iodo, o Lugol, com o iodo metálico de exame de Exato, contraste. tem nada a ver. O Lugol é outro tipo de iodo, iodeto e iodo metálico e iodeto de potássio. É Que fantástico para a saúde. Do Lugol mesmo, né? Vou pedir licença, Dr. Carter, para anunciar o curso de pós-graduação da Nova Ciência. Que a Nova Ciência, como eu sempre digo, a Nova Ciência é um dos patrocinadores do nosso programa, líder em equipamentos de medicina integrativa, e a construtora ECA, há 42 anos, levando qualidade de vida à população. O curso de Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas é um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC. Começou no final do ano passado, no Congresso Internacional de Biofísica, no qual estive presente, mais de 600 participantes, foi um evento maravilhoso, e se estende até novembro de 2024, ou seja, daqui no final do próximo ano. Tem vários, cada módulo um por mês, tem Biofísica e Tecnologias Práticas Integrativas, metais tóxicos, parasitoses, anamnese, bioenergética dos alimentos, intestino, desbiose, metabolismo, oligoterapia, emoções, vícios neurais, fisiologia hormonal, biocampo, inconsciente coletivo e saúde, odontologia integrativa, doenças autoimunes, obesidade, autismo, microscopia de campo claro e escuro, o introdutório avançado e inovações em tecnologias biofísicas e inteligência artificial. Os interessados, o nosso GC está ficando pronto ainda, falar com a Gracinha da Lauren, 11 95687 5835, repetindo 11 95687 5835. Pedir para o Arnaldo colocar o GC da Nova Ciência também, quem não anotou, mas é o 11 95687 5835, ou pode ligar para a Nova Ciência pelo WhatsApp ou pelo fixo para ter mais informações sobre esse curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC com 2 anos de duração. Eu absolutamente recomendo, porque o curso realmente é muito bom. Muito bem, no programa de hoje estamos recebendo o Dr. José Roberto Carter, que tem várias especialidades, entre outras é médico antroposófico. A antroposofia é uma filosofia muito interessante, divulgada, criada, desenvolvida pelo Rudolf Steiner. Isso. Alemão, né? Alemão, Rudolf Steiner, dos setênios, até hoje tem as escolas aí ligadas a ele, que são escolas, como é que chamam? Waldorf. Waldorf, Escola Waldorf. Dá toda uma diferença no mundo em relação às coisas, nesse mundo em que prevalece, infelizmente, eu adoro tecnologia, meu ascendente é aquário, eu sou ligado à eletrônica, vivo com muita tecnologia, mas os celulares estão criando problemas para nossas crianças, né, doutor? Muito. Cuidado com seus filhos e as telinhas. Vocês não sabem o mal que isto causa. Tire ele da frente. Não só radiação, né? Sem entrar no mérito dos conteúdos, que já é, já é drástico. Aquela luz azul que emite entra profundamente no cérebro, muda muita coisa. Não vale a pena não. Agita a criança, ela fica nervosa, tensa, impaciente. Emburrece também, Emburrece né? a criança. Não deixem, gente. Porque não falta raciocínio, falta tudo, né? Na Waldorf é totalmente o contrário. A criança aprende a conviver com a natureza, faz um monte. A minha sobrinha está estudando numa Waldorf. Isso. Mudou a vida dela. Muda, claro. Mudou a vida dela. Ela tinha distúrbios de atenção, ela era super agitada e mudou.
Exato. Uma outra criança, uma outra pessoa, está comunicativa, está com raciocínio próprio, está crítica, com educação. Exato. Né? Exato. Tá com crítica, mas com educação. Não é criança mimada que quer só o que quer e os pais têm que se virar na tronchinha para ficar atendendo um ditadorzinho desse tamanhozinho, que é o que é mais comum hoje em dia. Exato, exato. Então, gente, esses hábitos são muito importantes, principalmente desde criança. Por exemplo, a criança que mama no peito, ela cresce diferente da que toma leite de vaca. É muito diferente, é mais inteligente, tem uma resistência a infecções maior, amadurece melhor. O leite de vaca é uma porcaria, um veneno. Não dá isso para seu filho, pelo amor de Deus. Leite de vaca e derivados. E derivados, esses leite em pó que vocês compram também, é pior ainda, que aquilo é química pura. Sabe? Não dá isso. Dá um leite de coco, então. E a partir do 6º mês já começa a dar as comidinhas, papinhas, etc. Isso aí o pediatra, a gente pode indicar, orientar como é que se alimenta uma criança nos primeiros anos de vida, para que ela tenha saúde. As crianças não deviam ser tão doentes como são. Isso é um erro de conduta. E essas crianças doentes de hoje vão se tornar com doenças crônicas no futuro bem próximo. No futuro bem próximo. Já criou um terreno muito ruim. Então, nós estávamos conversando do Lugol. Eu aconselho vocês a tomarem Lugol a 5%. Tem que ser na farmácia de manipulação. Lugol a 5%. 2, 3, 4 gotinhas. Não tem problema. Se cair uma mais, uma menos, não tem problema. Mas toma todo dia. Põe um pouquinho de água e toma. Você vai evitar um monte de doenças, gente. Inclusive o câncer de mama. Eu tenho um livro de um professor canadense, David Derry, é o nome dele, sobre o iodo e câncer de mama. Esse livro é em inglês, não tem em português. O Dr. Laí, inclusive, que me indicou para comprar. É impressionante isso. A mulher que toma iodo não corre o risco de ter câncer de mama. Ovário também não. Até de intestino ele evita. Evita a formação de cistos no corpo. É falta de iodo. Então, isso tudo é muito importante, gente. Atentar para esse fato. Vocês devem tomar, sim, o Lugol. Tá? 2, 3, 4 gotinhas num pouco d'água, todo dia de manhã, vocês vão ficar livres de uma porção de doenças, viu? O Alexandre esteve aqui, o Alexandre estava recentemente, e é da minha época, inclusive, isso. Tinha comprava o leite naqueles vidros, na garrafa de vidro com a tampinha de alumínio, e aquele se ficava fora da geladeira, coalhava rapidinho, e mesmo na geladeira ainda coalhava. Esse leite de caixinha coalha, doutor? Mas nem a pau. Não tem, porque é cheio de química. Conservante, edulcorante, flavorizante, tem de tudo. Você está dando isso para um nenê pequeno, gente, é um crime. Não façam isso. Nem adulto não deve estar. Adulto não tem que tomar leite. Tem dente para mastigar, puxa. Tá? Fica doente. Dá câncer. Leite dá câncer. Retirar o leite, retirar o glúten para a grande maioria das pessoas, a gente faz o teste por biorressonância no consultório, mas 90% tem a chamada intolerância. A pessoa fala, eu não sou celíaco. Calma, mas não é celíaco, mas tem intolerância ao glúten. Exato. Porque o glúten, principalmente agora, né, principalmente com os transgênicos, etc., não tem uma absorção e acaba causando essa inflamação intestinal, não é isso? Exatamente. Você quer ver um outro alimento ruim que a gente não deveria comer, mas todo mundo come e não tem como evitar? Trigo. O trigo que vocês comem hoje não é trigo. Ele foi geneticamente tão modificado que não tem nada a ver com o trigo antigo. Ele virou um veneno para a saúde. Os padeiros me perdoem, não vão brigar comigo, por favor. Tá? Mas o trigo de hoje que a gente come causa tanta doença, mas tanta doença, vocês nem imaginam. O ideal seria tirar o trigo, ou pelo menos reduzir drasticamente o consumo de trigo. Tem um livro do Dr. William Davis, Barriga de Trigo, já ouviu falar nesse livro? Já. Vocês deviam ler o Barriga de Trigo, ele acaba com o trigo. Aliás, o William Davis acabou de lançar um livro novo agora, chama Superintestino. Comprei anteontem pela internet, não chegou ainda. Talvez as próximas semanas a gente fala do intestino, que é importantíssimo. Tá? O que os chineses sempre falavam que é o segundo cérebro. Agora a medicina está admitindo isso. Por causa da serotonina, né? O nosso tempo não vai dar, nós vamos deixar para a semana que vem. A gente vai falar um pouquinho mais do intestino, tem muita coisa para falar dele. Mas o trigo, ele acaba com o seu intestino. Tá? Puder evitar comer trigo, você vai se sentir muito melhor.
Só para você ter uma ideia, se você comer um pão de trigo integral mesmo, pão de trigo, 2 fatias de pão integral, 100% integral, a sua glicose no sangue aumenta mais do que uma xícara de açúcar. Mesmo sem glúten? Mesmo. Mesmo sem glúten? Aumenta. Então, ele causa diabetes. Uma das grandes causas de diabetes não é só o açúcar, não. O trigo também. Se não for mais até. Na verdade é o carboidrato, né? É carboidrato, mas o trigo atual, ele é mal feito, ele causa diabetes. Piora muito a diabetes. Mesmo, estou falando da diabetes tipo 2, que é a mais comum, né? E mesmo a diabetes tipo 1, que dá em criança pequena, que tem que tomar insulina o resto da vida porque destrói o pâncreas, o leite é um dos que causam isso. Leite de vaca causa diabetes tipo 1, porque destrói o pâncreas, e o trigo também. O trigo atual. Esse trigo modificado geneticamente. Então, essas 2 coisas não devem ser dadas à criança pequena, que você pode desencadear diabetes tipo 1, destruindo o pâncreas. As células beta do pâncreas são destruídas e vai tomar insulina o resto da vida. Tá? Então, cuidado com isso. Então, tira o trigo e acabou, não tem conversa? Esse é o problema. A gente come trigo. Desde que aprendi isso, eu reduzi drasticamente meu consumo de trigo. O trigo da barriga, você chama esse livro de barriga de trigo? A minha mesmo chegou a crescer até aqui, eu sou pré-diabético, minha família inteira é diabética. Eu consegui reduzir tudo, minha insulina chegou a 30 uma vez, hoje Nossa. Ela está 7, 8, minha barriga diminuiu. Mas... Está falando da insulina glicada, né? Exato. Então é importante ter essa noção de saber o que comer. O que você põe, que gasolina você põe na máquina, porque senão quebra o motor. Tá? Então, cuidado com esses alimentos que a gente citou aqui, que são ruins para a saúde. Eu sei que deixar de comer trigo é muito difícil. Você não vai deixar de comer uma pizza, comer o seu pão. É difícil, o seu macarrão, sua macarronada. Mas quanto menos você fizer isso, melhor. Tenta ir tirando aos poucos. Tem médicos que falaram aqui, doutor, do que eu me salvo, né? Que inclusive o doutor Felipe, que é contemporâneo seu, é o trigo, o macarrão italiano, que tem um trigo menos pior. Aquele trigo antigo, ele era melhor. A genética hoje produziu um trigo que ele é baixinho, ele é pequeno, ele é anão e dá 3 vezes mais trigo do que o antigo, que era grande e dava pouco. Isso por questão econômica. É um problema econômico. Pois é, sempre isso. Né? Exato. Só que acabou com a saúde do povo. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa, Dr. Cáter. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero lembrar a todos os telespectadores que o Salute é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, Oi TV, Sky, Claro, Via Embratel, Vivo Fibra. Com Brasil, canal 20, Oi TV e Sky, canal 28, Claro, Via Embratel 3 e Vivo Fibra, canal 239. Todos os programas Salutes, tanto o íntegro quanto os compactos de 2, 3 minutos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, o Além de Agulhas e João Carlos Baldão. As chamadas para ambos, o íntegra e os compactos, são feitos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn e pelo Twitter. A gente solicita que vocês acompanhem nosso programa. Quem assistir todos vai ganhar um diploma de pós-graduação em Biofísica. Nosso programa Saúde tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da construtora ECA, há 42 anos, levando qualidade de vida à população. Quero agradecer muito a presença do Dr. José Roberto Cáter, ser um eminente entrevistado, sempre um grande prazer recebê-lo. A porta do Saúde está sempre aberta ao senhor. Doutor. Muito obrigado, eu que agradeço por participar com você disso, promovendo saúde ao nosso povo. Muito obrigado por dar essa oportunidade também. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, até a próxima sexta-feira, até o próximo Saúde. Obrigado pela audiência e até lá. Obrigado.